E aí, pessoal do primeiro, tranquilo, beleza? Galera, vamos continuar aí, lembrando da nossa aula 10, eu falei aí da escola de Siena. Hoje eu vou falar da escola de Florença, o mesmo contexto, tá? Quem está seguindo as aulas aí, uma boa notícia pra gente, mesmo a gente à distância aí, a gente está dentro da matéria, tá? Então eu espero que vocês estejam acompanhando certinho, fazendo os resumos, tudo, né? Para não perder tempo, né? Então, aqui a gente vai estar dentro do mesmo cenário, aquele cenário do final da Idade Média, indo para o século XIV, terminando a Idade Média, para ir para a Idade Moderna, lembrando aí daquela nossa linha historiográfica, né, que a gente segue, aquela nossa linha historiográfica eurocêntrica, né? Então eu até falei para vocês que do renascimento comercial, renascimento urbano, né? Você vai ter o comércio aí comandado por essas cidades italianas e eu estou falando justamente, né, da arte que se nasce, né, que surge dentro dessas cidades italianas. Aula 10 eu falei de Siena e essa aqui é a aula 11 de Florença. Eu resolvi separar ela, que ela é muito importante, porque aqui vai dar um passo, né, para uma das maiores escolas artísticas, né, que cai muito em vestibular, né, que é o Renascimento, tá? Então eu preciso aí que você localize-se, né? Que você tenha o contexto, porque, gente, humanas sem o contexto não vai, tá? Então essa aula eu vou falar a mesma coisa. Os artistas, a pintura e qual é a inovação, né? Então, cidade de Florença, não é? Cidade de Florença, era uma antiga cidade romana, né, que o Otávio Augusto deu para soldados veteranos, né, e chama Florença em homenagem à deusa Flora, a deusa romana Flora, né. Então daí vem Florença. Você tem também aquela divisão de da praça voltada para o religioso, de uma praça voltada para o público, né, para a política, né? Você tem a organização dessa cidade, dos moldes de cidades militares romanas, construção de muralhas e tudo, né? Aí seria, então, ó, o centro religioso, a igreja de Santa Maria Novella, né? O centro religioso, que aí vai estar uma das mais importantes pinturas que a gente vai ver agora, né? Eu não vou falar dessa arquitetura, porque falamos muito lá na arquitetura em Siena. Aqui eu quero falar mais sobre a pintura, porque é da pintura que vai nascer, vai surgir essas inovações que você vai ver aí, que vai parecer óbvio para você. Mas isso aí tá, mas, né, é porque alguém foi lá e fez, né? Mas vamos lá. Então aí, Igreja de Santa Maria Novella. Então, por exemplo, você vai ter um pintor aí, Timabui. Timabui, né? Ele era um pintor, pintor de têmporas, afrescos, né? E vai pintar aí dentro aí da igreja de Santa Maria Novella. Aqui, né, é uma pintura dele que está desgastada, viu, gente? Eu só coloquei de curiosidade, ou perdão, aqui não está em Santa Maria Novella, que é outra igreja, né? Mas eu só coloquei de curiosidade essa pintura que ela tá desgastada, por isso está esse efeito aí dourado, né, vermelha, meio avermelhado, né? Mas esse Timabui, ele pintava figuras sagradas. Vamos ver algumas figuras sagradas que ele pintou? Olha aí, um crucifixo. Você vai ter muitos pintores que vão pintar esses crucifixos, né? Se você lembrar da aula passada, você já vai ver aí, você vai lembrar que falamos de experimentações, né? Experimentações. O cara ia lá, né? Ele tinha uns traços medievais ainda, aquele diálogo com a arte bizantina, cristã, canônica, tudo. Então o que o cara fazia? O cara ia lá, ele ia desenhar, ele era pago, ele ia desenhar, né? Ele ia pintar alguma coisa e fazia as experimentações fora da figura sagrada. Ele não mexia na figura sagrada, lembra, né? Então se você fazia a santa, você fazia uma experimentação no livro, né? Ou algum anjinho que aparecia, né? Olha esse crucifixo do Timabui. O que você vê aí já
de diferente, tá? Vou falar rápido aqui para a aula não ficar longa, tá? O que você vê aí de diferente? Se você olhar o corpo de Cristo, né? Se você olhar o corpo de Cristo, você já começa a ver algum realismo. Se você lembrar da pintura na Idade Média, né? Elas eram figuras descarnadas, desmaterializadas, né? Aqui você vê lá, ó, Jesus meio fitness, né? Você vê algum realismo já na representação da figura de Cristo, representação da figura humana, né? Guardem isso, guardem isso. Por exemplo, aqui é uma maestá do Timabui. O que é uma maestá? Maestá é a Madonna, é a Virgem Maria, né? E o menino Jesus. Olha aqui, você consegue perceber nesta maestá do pintor chamado Timabui a experimentação, né? Deixa eu ver se eu volto aqui. Eu não sei, deixa eu ver se eu... Aqui. Eu li embaixo as características, ó, ilusão de espaço e sugestão de volume. Você consegue perceber aqui a sugestão de volume? A figura, ó, aqui você tem ainda o diálogo com o bizantino, o dourado, o azul, você tem essa sobreposição, né? Você não tem uma perspectiva, é uma figura ainda desmaterializada, mas você já consegue perceber aí a sugestão de volume, o peso, né? Consegue? Aonde? No trono, tá vendo o trono? Parece que o trono ele já está ganhando peso, né? Você tem essa sensação aí, ó, de que ele é profundo, né? Vê, deixa eu colocar aqui, ó, coloquei o detalhe aqui, tá vendo, ó? Parece que ele é profundo, parece que ele tem volume. Lembrando, né, que são pinturas, então as pinturas são feitas em superfícies planas, né? Ó, o professor falar uma coisa idiota, mas né? Mas tem que falar. Ó, então são feitas em superfícies planas. Você já percebe no trono, o trono, né, não é uma coisa, não é uma figura sagrada. O trono não é sagrado, então ele pode experimentar. Então ele coloca volume, sensação de volume, profundidade. Estou falando muito isso, falei na aula passada. Estou falando muito isso porque é a sacada para a próxima matéria. A matéria nova que eu acho mais importante, tá? Então, ó, o Timabui era mestre de outro pintor, né? O Giotto. Giotto era discípulo de Timabui. Ele vai pintar um crucifixo também. Você vê algum realismo já no crucifixo? Sim. Você vê a fisionomia em figuras sagradas, né? Você está, olha só, olha a palavra aqui. Você está humanizando o sagrado. Você está humanizando o sagrado, né? Você está humanizando o sagrado, galera. Você antes fazia uma pintura sagrada como se fosse carne e osso, bidimensional. Agora você coloca características humanas em figuras que antes você não colocava. Eu vou colocar o detalhe do crucifixo do Giotto ali, ó. Aqui então seria o momento em que Jesus, né, recebeu aquela lança lá na cruz e olha o sangue, né? Você está humanizando o sagrado, é a humanização. E se você lembra, falamos de humanismo. Bom, mas fica aí. O Giotto vai pintar também uma maestá. Olha a maestá do Giotto. Se você analisar e lembrar da outra. Olha aí. O que você vê na maestá do Giotto? Né? Você não vê só a experimentação no trono, na sobreposição dos anjos ou das figuras aí dos apóstolos, dos santos. Você vê também agora na Virgem, né? Na Virgem. Olha aí o modelado na Virgem. Olha o corpo dela, né? Ela tem uma sugestão. Você coloca corpo, você coloca carne na Virgem Maria, né? Você tem esse modelado. Ele é quase que escultórico. Não é agora.
bidimensional, né? Aquela coisa amassada, né? Que aquilo não era importante, a matéria não é importante. Ele está colocando a matéria na figura sagrada. É escultórica. Você sente na pintura o peso, o volume, não é? O volume. Depois você joga na internet, que eu não coloquei aqui justamente para não ficar longa, né? Mas na aula presencial a gente faz toda essa análise. Mas olha a roupa, o corpo da Virgem, o corpo da Virgem aqui, cara, olha aqui, Jesus. Então, você vê já falar uma tacada, né? Uma sugestão de tridimensionalidade, 3D, né? Então, olha lá, só para a gente retomar, para você que está fazendo um resumo. Quais são as maiores diferenças com as pinturas que a gente estava vendo? Modelado. Para você modelar, você tem que fazer esse jogo entre o claro e o escuro, não é? Você tem a figura escultórica, o volume, e você humaniza o sagrado. Tranquilo? Eu coloquei aqui, ó, três maestás. Né? A maestá que a gente acabou de ver, do Giotto. A do meio é do Duccio, que a gente viu na aula passada, eu acho que viu, se não me engano. Né? E essa outra aqui do lado direito é do Cimabue. Ela não está na ordem cronológica. Mas se você pegar aqui as três e falar qual que é a mais antiga, como é que você adivinha qual que é a mais antiga? A que tem menos experimentação, a que tem menos profundidade, a que não tem perspectiva, a que tem a figura sagrada mais materializada, carne e osso. Olha aí, a mais antiga seria a do Duccio. Olha aí você vê do lado direito a do Cimabue. Você vê a experimentação aonde? Você vê, não, peraí, eu estou vendo volume, eu estou vendo profundidade, estou vendo uma coisa mais escultórica no trono. Em partes secundárias. Lá, ela seria o que vem próxima. E a mais recente dessas pinturas seria do lado esquerdo, do Giotto. Você vê volume no trono? Sim. Você vê já o começo aí de uma sensação de fundo. E você vê, né, o volume, a humanização. Eu coloquei em ordem embaralhada propositalmente, mas para você ver. A do meio seria a primeira, a da direita a segunda e a última do Giotto a terceira. Então você está vendo o avanço, né? Mas eu quero que você guarde o mais importante, a humanização. Tá? Aqui uma curiosidade que você vai ter no século XIV. Lembra que o século XIV, quando você vê na história, que é o século de crises, né? De fome, de guerra, de peste negra. Eu não vou falar da peste negra, você vai ver em história lá geral, né? Mas a peste negra que mata a Europa, a peste que vem da Ásia, olha só, né? Que coisa. A peste que vem da Ásia e tal. Isso vai afetar a arte também. Isso afeta a arte, porque você tem que relembrar o contexto religioso da época, né? A galera vai achar assim, a gente se preocupou demais com o mundo material. E essa preocupação demais com o mundo material, esquecemos do mundo espiritual. Você foi lá fazer experimentação na Virgem, olha lá, você fez coisa que você não devia, Deus está punindo a gente. Né? E o que você faz? Nesse periodinho aí da peste negra, você para essas experimentações, que vai voltar só depois. Então você começa essas experimentações, que a gente viu até hoje, na aula 10 aqui até agora. Você tem a peste negra, você tem um recuo, né? Os caras ficam com medo, depois volta, né? Depois no século XV. Aqui é um exemplo de um pintor também, o Orcanha, né? Que olha lá, desenha retábulos, olha lá, ele volta, aquela coisa. Não, é um pintor ótimo, mas ele não é inovador, né? Ele está voltando a pintar o que a galera já pintava, né? Quando acaba esse período, aí você tem um que, né, é o início do século XV, que alguns vão chamar de Quattrocento. Você vai ter três caras importantíssimos nessa época, que é o Brunelleschi, que é pintor, engenheiro, que esse você conhece, o Donatello, que é escultor, e você vai ter o Masaccio, né? Eles vão pensar o seguinte, eles vão para Roma, eles vão visitar Roma, eles vão
vão estar os antigos templos romanos. Quem lembra do Renascimento já está vendo todas as características aqui, ó, né? Eles vão visitar essas obras, vão trazer inspiração do greco-romano, não é? Vão trazer inspiração do greco-romano. E o Masaccio, ele inspirado na escultura do Donatello e inspirado na arquitetura do Brunelleschi, ele vai ser pago e vai pintar o retábulo, um afresco numa igreja. Né? Esse afresco vai ser o pontapé inicial do Renascimento. Olha só, esse afresco é chamado de Trindade. Né? Tá lá em Santa Maria Novella, Trindade. Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, o Filho e o Espírito Santo. Ele vai desenhar esse afresco, ele vai desenhar Jesus crucificado, o Espírito Santo e Deus. Né? Você tá para ver o Espírito Santo ali, ó. Jesus, você sabe quem é. O Espírito Santo é aquela coisinha, Deus você tá vendo, barbado ali. O Espírito Santo é ali, ó, branca entre a cabeça de Jesus e Deus, né? É a Trindade, Trinitá, né? Por isso tá aí. Aí você vai ter, não me engano, quais são esses apóstolos aí, São João e o outro apóstolo, né? E depois embaixo, aí a minha cara tá aparecendo, né? Mas vamos ver se eu tiro aqui. Aí, ó, embaixo, você vai ter caras que pagaram o Masaccio para pintar isso na igreja, né? Eu também não vou lembrar o nome dos italianos. Mas o que eu vou deixar aqui a minha carinha? Né? Qual é a sacada dessa pintura? É a ilusão é a ilusão da profundidade. O Masaccio, ele vai a parede. Você era um pintor fodão na época. Se você tem a pintura da tela para você pinta a realidade, você dá agora, você já tinha as experimentações com o peso, com o volume, agora você tem a profundidade, o espaço, a composição. Né? Olha lá, você tem os caras que pagaram, depois os apóstolos, Cristo e Deus. Você tem uma composição, diversos planos. Né? Você, apesar que são em planos diferentes, não faz igual fazia antes. Né? A figura sagrada era maior. Aí os que têm menos importância era menor. Não, aqui são geralmente. Esse afresco está em cima, né? Uma pintura em cima. Se você, eu coloquei a figura, você vai entender. Se você chega nesse afresco e vê ali, ó, parece que você está na altura. Agora, você percebeu aí a profundidade? A sacada é essa. Profundidade em superfície plana. O ponto de fuga. A geometria. A matemática. A perspectiva. Olha lá, parece que continua lá no fundo. O diálogo com a escultura. Que diálogo com a escultura? A sensação de peso. Né? Ele se inspirou lá em Donatello. A arquitetura, olha aqui, você está vendo as colunas aqui, ó, as colunas inspiradas, né, lá na Grécia e na Roma. Não é? Você está tentando se aproximar demais com a realidade. Essa é a sacada, é aqui o pontapé inicial, para o Renascimento. Masaccio, olha aqui, por exemplo. Olha aqui. Ali você vê, ali você vê o ponto de fuga. O cara vai criando ponto de fuga. Essa sensação de profundidade que traz pelas colunas, você vai diminuindo de tamanho, né? Quem é desenhista aí vai saber melhor que eu, mas você vai fazer uma coisa que você vai se aproximar da realidade, né? Você tem a mudança de tamanho. Você lembra lá na Idade Média que era tudo o mesmo tamanho? Você colocava o cara atrás, o cara na frente, tudo o mesmo tamanho. Aqui, ó, tá vendo? Pela ponta da coluna, pelas pontas, pelos capitéis, olha lá, você vai diminuindo e vai dando a sensação de profundidade. É uma figura triangular, né? Quando eu coloco ali que é o cromatismo, é o uso de poucas cores, ele usa poucas cores, poucos gestos, né? Mas eu quero que você guarde isso.
É essa sensação. É que eu não coloquei aqui, deixa eu ver. Coloquei ali, ó. Você chega, por exemplo, aqui é a pintura, né? Ali é a pintura, do lado do seu tá, e ali é um observador olhando. Parece, né, que você tem o altar, em cima os caras que pagaram, né? Os apóstolos, depois os apóstolos, Jesus e Deus, e parece que conta a lenda. O que é essa arte aí? A arte dessa época é isso. É da tela para dentro. É você tem que pintar da tela para dentro. Essa sensação de 3D, de tridimensionalidade em uma superfície plana. Essa é a tacada. O Masaccio furou a parede. A aproximação com a realidade. São as ciências na obra de arte. É a sugestão do espaço. É o humanismo. É a humanização das figuras sagradas. Vocês formam um espaço plástico para o Renascimento. Mas foi só o Masaccio? Não, gente. Você viu tanto de pintores, né, italianos que faziam experimentações até chegar. E eu vou encerrar por aqui, porque o Renascimento é a outra escola artística que a gente vai ver na Idade Moderna. Vamos terminar no segundo bimestre, aí esse comecinho, não é? Essa experimentação, essa tridimensionalidade. Tranquilo? Galera, é muito importante isso. Se você não entendeu, pergunte no grupo, tá? Não tenha vergonha, vai lá, pergunta no grupo sem falta, beleza? Então, galera, abraço, muito obrigado, né? Espero que vocês tenham aí aprendido alguma coisa ou gostado. Dúvida, sempre me chama, beleza? Então, abraço, muito obrigado.